aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que temos para hoje são os Chus e Dulcineias. Eu sou Larissa Bertolini e você está no Uma Garota Quixotesca, um canal que se propõe a falar de literatura para além dos moinhos de vento, especificamente no quadro da Jornada de Leitura Conjunta, O Grande Conflito, onde nestes 2 aninhos de 2020 e 2021 nós lemos e estamos lendo O Grande Conflito, uma versão mais atualizada, Os Resgatados, uma obra da autora norte-americana cristã Ellen Goldwhite, que apresenta a história do grande conflito cósmico do bem e do mal, desde o início da Igreja Primitiva, passando pela Reforma Protestante, até o século XIX, chegando aos nossos dias, e todas as profecias que envolvem o encerramento desse ciclo até o fim do pecado, num futuro que nós consideramos, a Bíblia aponta como muito breve. Lembrando que em todos esses vídeos você tem a lista de todas as passagens bíblicas que são englobadas, que são citadas nos capítulos referentes, assim como materiais extras que vão abordar um pouco mais a temática histórica ou bíblica daquele episódio. Especialmente nos capítulos de hoje nós temos alguns materiais especiais importantes, porque nós vamos tocar num ponto um pouco polêmico que a autora acaba levantando, que é a questão da consciência religiosa, que foi tão ovacionada na Reforma Protestante, mas especialmente a questão sobre o espiritismo. A autora do livro, a escritora Ellen White, ela é considerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como profetisa, de acordo com os critérios que a própria Bíblia apresenta, que se considere um profeta verídico, como aceitar a Bíblia como um todo, aceitar a divindade de Cristo, ter frutos que condigam a sua ética com o seu trabalho, ter profecias que foram cumpridas. E no capítulo 34, ela vai examinar exatamente tudo que a Bíblia fala sobre espírito, sobre o estado da morte, para responder uma pergunta que na época da escrita do livro era muito pertinente. Estavam surgindo as sessões de mesa branca e outras questões do que seria a base do espiritismo kardecista, por exemplo. E ela vai explanar de forma muito clara o que a Bíblia apresenta sobre o espiritismo, a vertente do espiritismo que se dizem cristãs, que tocam algumas questões e aspectos do espiritismo que também fazem parte de dogmas de igrejas consideradas igrejas ditas cristãs. Então, de acordo com todas as passagens da Bíblia referentes ao assunto, ela vai deixar muito claro que nós, seres humanos, fomos criados do barro, da constituição ali da terra, e recebemos o sopro de vida de Deus. Não é que nós temos uma carne e temos um espírito. Nós passamos a ser uma alma vivente. Dentro da linguagem judaica, dentro do conceito bíblico, nós somos um ente único, somos uma pessoa que temos consciência a partir do momento que Deus nos dá a vida, e quando nós morremos o corpo se deteriora e essa consciência fica ali guardada até o momento em que nós formos ressuscitados na volta de Cristo. De acordo com o conceito bíblico, não há essa divisão entre corpo e alma. Nós não vamos para o céu, não vamos para o inferno. Nós ficamos dormindo quase como um stand-by, esperando a volta de Cristo, onde cada um vai ser recompensado de acordo com a sua vivência. Isso eu estou falando de modo muito sintético, muito resumido, mas para quem leu o capítulo desse mês está mais claro. Eu vou estar deixando aqui também alguns materiais para que você tenha essa orientação, essa leitura bíblica sobre todos esses assuntos. É uma dica, interessante, geralmente li bíblias para estudo, ou uma referência bíblica das mais simples e tradicionais. Você buscar a palavra morte, estado dos mortos, espírito, nessas referências, você pode ler todos os versos da Bíblia que tocam o assunto para ver um panorama também mais geral. E aí ela faz essa contradição do espiritismo com a Bíblia, porque, primeiramente, o ponto de não haver um espírito que sai da matéria, o segundo, de que os mortos eles não sabem de nada, eles estão dormindo. Mas uma coisa que eu achei interessante, que ela coloca como uma das grandes contradições,
é que a Bíblia mostra que após a entrada do pecado, a nossa natureza humana sempre é de cima para baixo. Nós estamos cada vez mais degradados, aceitamos a graça, somos carecedores dela, e quando Cristo voltar é que nós seremos transformados. Enquanto que na visão espírita o homem vai reencarnando e progredindo até chegar a se tornar um ser iluminado, algo que estaria mais próximo da divindade. Isso de um modo muito geral, sim, eu entendo que existem vertentes. De todo modo há essa oposição clara entre uma percepção bíblica e a percepção espírita. Mas no final das contas o que ela mais ressalta, eu acho interessante nesse capítulo, é o fato de nós não podermos usar a nossa natureza como parâmetro, né? Se nós usarmos a ideia de humanidade como algo elevado, de buscarmos fazer humano, nós sempre vamos nos decepcionar em algum momento, porque faz parte da nossa natureza ser falho. O único lugar onde nós realmente encontramos a possibilidade de aperfeiçoamento é através de Cristo. E 3 questões pontuais que ela sinaliza sobre a união ou a tentativa de união de uma percepção espírita com uma percepção cristã é mostrar que aparentemente Deus não liga, acaba nos distanciando um pouco mais da dependência de Deus, e como se ele não ligasse para questões fundamentais da nossa existência, acaba colocando também a função de Cristo, o motivo de Cristo ter vindo aqui morrer como algo de valor, porque se quando nós morrermos nós formos para o céu ou nós formos reencarnar, qual a necessidade dele ter vindo aqui morrer, se o fato dele morrer troca a nossa morte devido ao pecado para uma possibilidade de vida eterna após o seu retorno. E o terceiro e último ponto que ela levanta é acabar colocando a Bíblia como uma ficção, como algo não 100% confiável, não histórico e real, e a palavra, a verdade impressa, acabar sendo substituída por manifestações. E a partir de então nós temos uma dificuldade talvez de conceber fé como algo daquilo que não se vê, se nós sempre estamos tendo essas manifestações, essas revelações e não acreditando simplesmente no que a palavra diz e ponto. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que os chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Não só nessa passagem de Isaías, mas em tantas outras, ela vai acabar mostrando como é contraditório. Ela deixa muito claro que a fé genuína, a sinceridade, Deus nos julga de acordo com a nossa luz, mas para todo o povo de Israel ele segue dando várias advertências, a igreja primitiva também, sobre essa relação de deturpar a visão como a Bíblia apresenta da morte, do estado dos mortos, da vida, da ressurreição e da função da salvação de Cristo. E o problema também de dar falsas esperanças no momento em que se transvestem essas ideias de um falso cristianismo. Ela acaba finalizando, afirmando que se nós nos dispuséssemos a entender a Bíblia como de fato ela é, e a aceitar as verdades e comparar toda a Bíblia do início ao fim, nós correríamos menos perigo de ser enganados, principalmente no que toca à nossa sensibilidade, às nossas emoções. Usando-se de Apocalipse 3:10, ela vai mostrar como muitas vezes, durante toda a história, mas principalmente quanto mais próximo do tempo do fim, não só cristãos, mas pessoas em geral, acabam rejeitando a verdade por conveniência. Deixando claro logo no início, a autora afirma o quanto ela tem respeito pelas pessoas das mais diversas religiões, mas o seu chamado, a sua proposta é apresentar o que unicamente a Bíblia afirma sobre alguns dos determinados aspectos nesse ponto, o estado dos mortos, a questão dos espíritos, da existência ou não dos espíritos. E essa talvez seja uma das maiores contribuições da Reforma Protestante. A maioria das religiões do mundo, elas não atêm-se apenas ao livro sagrado. O livro sagrado eu digo geral, porque os cristãos têm a Bíblia, os judeus a Torá, os muçulmanos o Alcorão, os hindus têm os Vedas e tantos outros. E algumas dessas vertentes além do livro acabam também aceitando e absorvendo outras áreas de conhecimento, outras obras que muitas vezes até acabam entrando em contradição uma com a outra. E dentro de uma perspectiva de reforma, de protestantismo, a autora se pretende a examinar e apresentar a perspectiva unicamente e totalmente bíblica sobre o assunto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia,
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No capítulo 35, a ameaça à consciência, à liberdade de consciência, é uma preocupação bem genuína da autora e principalmente lendo algumas passagens da Bíblia que advertem sobre isso, situando-a num período após a segunda onda da Reforma Protestante. Ela levanta um questionamento sobre a preocupação das igrejas, das denominações, das doutrinas que saíram de dentro da Igreja Católica, que tiveram todo o movimento com a reforma em busca da verdade, que agora possuem práticas tão erradas quanto a Igreja no período anterior a Lutero. Como muitas dessas doutrinas e ensinamentos não bíblicos acabavam sendo adotados e a necessidade de reforma novamente nesses ambientes. E ela acaba mostrando como a marca do protestantismo sempre foi a liberdade de consciência, o amor a Deus e a recusa, aos erros cometidos pelo papado, mostrando a situação ali atual no século XIX, como isso estava distante de ser a realidade. Muitas vezes, assim como as missas, os cultos estavam sendo mais show e espetáculo, emocionais, silenciavam a razão, a consciência, a reflexão, o culto racional como Deus pede, isso no século XIX, imagina hoje. Do início ao fim na Bíblia, por várias passagens, como a beleza da santidade sempre foi algo simples. Que o nosso dever enquanto comunidade cristã, seja igreja ou grupo, sempre deve ser assemelhar-se cada vez mais à igreja primitiva que Cristo deixou aqui na terra quando ascendeu aos céus. Faz um apelo muito grande à comunidade protestante naquele momento, como uma igreja, um grupo, uma comunidade, uma doutrina em si errada, que está em desacordo com a Bíblia, como ela é ensinada erradamente, é muito mais nocivo, tanto nesta vida terrestre quanto na vindoura, do que se esta pessoa que aprende esse ensinamento de forma errada nunca tivesse. Melhor seria ela nunca ter aprendido e não ter conhecido a graça do que a graça ser apresentada de um modo errado. Analisando os principais livros proféticos da Bíblia, ela mostra como isso é um sintoma de uma apostasia que sempre está associada ao fim dos tempos. Quanto mais próximo ao fim dos tempos, maior a apostasia. Não apenas no sentido de que as pessoas não amam mais a Deus, as pessoas não querem mais saber de Deus, mas como os ensinamentos de Deus são deturpados. Mas que há misericórdia e graça porque Deus sempre possui pessoas fiéis em todos os momentos. Ela vai mostrar, por exemplo, de um modo cronológico, quando Constantino se assume cristão unicamente por questões políticas, quando ele tira o dia sagrado instituído por Deus na criação, guardado por Israel no deserto, no cativeiro, pelo Israel do Novo Testamento, pela igreja primitiva por Cristo e pelos apóstolos, e coloca um dia de guarda instituído pelos homens, além de forjar manifestações que estariam justificando essa troca, enquanto que a Bíblia em nenhum momento autoriza ou afirma a mudança de uma instituição dada por Deus ao homem desde o Éden, muito antes de existir igreja, de existir etnia. Então, neste mesmo período, e na verdade muito antes, já existiam civilizações, grupos que viviam na África, que guardavam todos os mandamentos, que preservavam a verdade e a essência da palavra de Deus. Dentro dessa perspectiva histórica, ela lê o passado, mas também lê o futuro de acordo com o que a Bíblia apresenta, do que a Bíblia nos adverte. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. E analisando essas passagens proféticas e toda a história, ela acaba mostrando desde Constantino de um modo institucional, mas antes também de outras maneiras, até 1798, com o ataque à França, ao papado, e principalmente após esse golpe depois, tudo isso que a Bíblia apresenta como um simulacro da verdade, como algo que é colocado falso, mandamentos errados vão sendo instituídos não como teoria da conspiração, mas como profecias de que a Bíblia apresentava, tirar o foco
daquilo que é símbolo de um Deus criador, de um Deus mantenedor, que coloca o ser humano no centro da sua criação, feito para honrar e engrandecer o nome de Deus e ter uma percepção única sobre o tempo, sobre o outro, sobre a santidade. Como muitas vezes a apostasia acaba sendo colocada de um modo muito sutil na vida, na cultura das pessoas que muitas vezes amam e sinceramente adoram a Deus, ameaçando a sua liberdade de consciência e de culto racional, como a Bíblia estabelece. Então é isto, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os nossos comentários sobre os capítulos 34 e 35. Agradeço a você, querido Sancho do Ciné, que está participando dessa jornada conosco. Que Deus te abençoe. Continuamos nos vendo essa semana no Instagram e na semana que vem, neste mesmo horário, nos encontramos aqui no YouTube mais uma vez. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Se você gostou desse conteúdo, desse episódio e quer se aprofundar um pouquinho mais no que a Bíblia tem a dizer sobre ele, aqui na descrição tem um link especial para um estudo mais aprofundado sobre a história da igreja, sobre o grande conflito, o Apocalipse e essa esperança que Jesus nos dá. Você pode fazê-lo de modo totalmente gratuito. Aqui também você confere os demais episódios desta série. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.